Muito bem, amigos, mais uma vez aqui estamos com uma nova entrevista e desta vez uma jovem advogada, doutora Jéssica Fernandes, gentilmente atende o nosso convite e a mim ela surpreendeu com tanto conhecimento, tanta experiência, apesar de ser muito jovem. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada, muito obrigada pelo convite, me sinto realmente muito honrada de estar aqui hoje, falando sobre temas tão importantes aí pra gente que é do direito, inclusive. Você é advogada e professora? Sou advogada e professora, isso. Hoje eu advogo fortemente na advocacia trabalhista para empresas e na sala de aula também trabalho com as temáticas de advocacia trabalhista para empresas. Uma opção? Foco. Uma escolha? Uma escolha. Uma escolha. Na verdade, foi uma escolha que veio um pouco também por vocação. Período de estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Trabalho, então tive contato e aquilo ali realmente me motivou, se tornou uma paixão para mim. Então, eu vim a faculdade inteira sabendo que era isso que eu queria fazer. Só que quando eu formei, eu acabei testando. Fiz o criminal, fiz um pouquinho de família, mas depois de rodar, eu percebi que realmente era o trabalhista para a empresa. Voltou àquele ponto inicial. Isso. Agora, quanto tempo você tem de formada? Eu formei em 2015, 4 anos, né? Isso, 4 anos. Lá se vão quase 4 anos. Isso. E já demonstra tanto conhecimento, uma pessoa diferenciada. Agora eu quero saber como que você conseguiu se comunicar com o Brasil todo e conseguiu montar tantos projetos que nós vamos devagarinho falar daqui até o final do programa. No começo da minha profissão, eu realmente fiquei muito desmotivada porque não conseguia clientes, minha vida não tinha nada de diferente, aquilo foi gerando uma certa ansiedade. Eu acho que isso é muito comum no pessoal que forma, nos jovens advogados. E aí meu marido me incentivou muito a criar um canal na internet para levar conhecimento para as pessoas, sem pretensão. Era simplesmente, ele achava que se eu criasse um canal no YouTube, na visão dele, monetizando vídeos eu ganharia dinheiro. Era isso que ele tinha de visão. E aí... Mas ele é advogado também? Ele não, ele é engenheiro. Só que ele sempre me apoiou e me incentivou muito. E aí, com o caso da internet, ele me incentivava, olha, grava vídeo, orienta as pessoas não conhecem o direito. A gente fala muito que tinha que ter direito, inclusive na escola, né, para a pessoa conhecer pelo menos os direitos. E aí eu peguei e resolvi usar a internet assim, para ensinar as pessoas, o leigo, que não tem acesso ao direito, sobre o direito. E aí que acabou que foi gerando uma cadeia. E aí, consequentemente, minha vida foi transformando, surgiram os convites para aula, eu conheci as minhas sócias, que também não são daqui de Franca. Você tem 2 sócias que, por sinal, não são de Franca. Isso, eu tenho uma sócia que, da escola, né, da One Step Escola, que a gente roda o Brasil com o curso de compliance trabalhista, e uma sócia de Curitiba e uma de Santos. E a gente se conheceu graças à internet. São amigas hoje? São amigas, isso. Companheiras, parceiras? Isso. Aí acabou que se tornou uma amizade muito forte, tanto para a sociedade da escola, quanto para parceria em trabalhos da advocacia. Então, qual escola que você se formou? Eu formei na Unifran. Na Unifran. Isso, formei na Unifran. Correto. E você é de Franca mesmo? Eu sou de Franca. Tá. Nasci aqui. Jéssica Fernandes, a nossa entrevistada de hoje, olha, a mim ela surpreendeu, porque veja que com 4 anos de trabalho, porque eu que fiz direito e eu que acompanho muito e com muito gosto essa profissão, apesar de não ter advogado, eu sei que às vezes é difícil demais começar. Demora 5 anos. Chega a ser desmotivante, né? 5 anos, 10 anos e a pessoa tem a sensação que não começou ainda, não deu passos à frente. Mas como que você começou tão cedo e o que você fala para o jovem que está agora ou no estágio ou recém-formado? Olha, inicialmente é muito desmotivante, assim, é um tremendo susto quando a gente é colocado no mercado de trabalho. Primeiro porque a gente percebe que a faculdade forma a gente um operador do direito, então a gente tem todo o domínio técnico do direito, mas a gente percebe que a faculdade não entrega pra gente a questão do empreendedorismo. Então não ensina a gente a gerir um negócio, não ensina a gente estratégia de marketing, não ensina a gente a precificação, não ensina a negociação. E isso é essencial para o crescimento de um negócio, seja ele uma empresa ou seja ele a própria advocacia. Então, se eu pudesse dar um conselho para o jovem advogado hoje seria, saia da faculdade, se especialize sim numa área, mas estude também coisas que a faculdade não ensina. Parar de estudar nunca? Nunca, jamais. Nem pensar? Jamais. Agora a faculdade então lhe dá uma credencial que é o diploma. Isso. A OAB lhe dá a carteira da ordem. Isso. Você está, portanto, autorizada a trabalhar. Isso. Mas daí a chegar aos maiores objetivos tem uma distância. Tem.
Até tem um professor meu da faculdade, o Dr. Edson, que numa aula dele da faculdade ele me marcou muito, que ele disse que... Edson Mendonça? Edson Mendonça. Ele disse que quem faz escolhas faz renúncias. Aquilo me marcou muito. Quem faz escolha? Faz renúncias. Renúncias. Isso. Se então, se você quer... tem que renunciar às outras. Isso. Se você realmente tem interesse em crescer na advocacia, tem que renunciar. E a renúncia que eu falo é dedicação. O tempo, às vezes, que você despende para ficar só em farra, em balada, e tira um tempo, estuda noções de empreendedorismo, vai entender o que as outras pessoas fazem que dá certo, e assim a advocacia começa a caminhar de passos lentos. Obviamente que é muito desafiador e também não adianta querer tudo de um dia para o outro, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Agora, dedicação plena. Dedicação plena. Você trabalha com empresas. Isso. É também opção ou apareceu repentinamente alguma empresa que a encantou, que a contratou e deu certo? Então, eu até costumo falar muito isso, inclusive nos cursos. Eu falo que eu advogo para empresas, só que o que eu percebi é que advogando para empresas, eu advogo para o trabalhador. Por quê? Porque eu não deixo que ele seja lesado. Então, ao invés de eu defender ele na justiça, porque ele já está magoado, sentido com a injustiça, eu evito que isso aconteça. Então, eu gerencio a empresa para reduzir custos com o direito do trabalho, mas eu protejo o trabalhador também. Se você trabalha contratada por uma empresa que tem 1000 funcionários, se você defende essa empresa, está... Por eles. Defendendo todos. Todos. É consequentemente, assim. Melhora o ambiente de trabalho, melhora o mais clima, segurança. Mais segurança, eu não deixo que os direitos sejam lesados, então eu evito processos. Agora, por que antigamente tinha uma ideia que, mais ou menos assim, o governo penaliza, cobra um imposto caro, caríssimo, pesado. O empresário fala assim, se eu pagar tudo, eu vou à falência. E aí vem a sonegação e outras coisas. Hoje parece que tem uma consciência diferente. Porque Isso. Se o empresário não tem tudo realmente marcado e muito bem definido, ele não participa, por exemplo, de um processo de licitação. Isso. Aí entra o seu trabalho? Entra também. Aí entra o compliance. A gente fala muito, para quem nunca ouviu falar sobre compliance, é um termo que vem da língua inglesa, que significa to comply, que vem do verbo to comply, que significa estar em conformidade. E aí quando a gente traz essa ideia da empresa estar em conformidade, significa que ela cria normas, procedimentos, políticas internas e uma forma de gerenciamento com a intenção de redução de riscos, de fraudes e de corrupção. O compliance ele veio para o nosso país, ele já existia no país há muito tempo, mas era pouco falado. Ele começou a ser mais falado depois de 2013, com a Lei 12.846, que é chamada de Lei Anticorrupção. Veio ali mais ou menos naquele cenário da Lava Jato, que estava toda aquela polêmica, as investigações, e foi uma forma que o governo, que foi sancionado pela nossa então presidente Dilma, que foi uma forma de obrigar as empresas a seguir certas normas com a intenção justamente de redução de corrupção. Então, são criação de políticas, regulamento interno, canal de denúncias. Lei Anticorrupção, que veio, então, em 2013. Isso. 6 anos. Já temos um avanço constatado, comprovado? É muito lento. Por quê? A regulamentação dessa lei, ela veio só em 2015. Então, é uma lei que ela foi sancionada em 2013, ficou em um período de 2 anos sem regulamentação. E aí ela foi regulamentada e abriu possibilidade dos estados regulamentarem também. Então, agora que os estados estão tratando dessa lei para aplicação interna nos estados. O Distrito Federal e o Rio de Janeiro são 2 exemplos que o compliance tem sido mais falado, até a gente atua em Brasília também, porque lá é mais forte o compliance, porque tem a obrigatoriedade. Se a empresa tem intenção de participar de um processo licitatório lá no Distrito Federal, dependendo do tamanho dessa licitação, o contrato que será, ela precisa, para participar do edital, que ela tenha um programa de compliance implementado. Credencial. O que seria esse programa de compliance? A empresa tem que criar um regulamento interno, a empresa tem que criar um código de conduta, um canal de denúncias, porque se acontece uma fraude na empresa, como que o empresário fica sabendo? Ele só descobre, por exemplo, até os processos trabalhistas, assédio moral, por exemplo, ele só descobre quando cai na justiça do trabalho. Quando é chamado. Agora com o canal de denúncias, se você faz treinamento de incentivo à denúncia, o colaborador relata o que acontece ali. Aqui em Franca a gente teve um caso recentemente de uma empresa que um funcionário, ele já não é da parte anticorrupção, mas era um prejuízo para a empresa. Que o funcionário, ele pegava a matéria-prima da empresa e durante o horário de trabalho dele, ele arrumava clientes, então ele era concorrente da empresa, ele era funcionário da empresa, mas ele era concorrente. A partir daí era concorrente. Ele pegava cliente fora, ele usava o horário dele de trabalho para fazer o trabalho para o cliente que ele pegou fora e ele ainda usava a matéria-prima da empresa e ele tinha cargo de gerência. E só tomou conhecimento a empresa porque tinha um canal de denúncias anônimo, que é o compliance. Alguém denunciou. Um outro colaborador denunciou. Agora, Caixa 2.
fraudes, então, estão sendo evitados? São políticas justamente para evitar esse tipo de conduta. Se a empresa é pega, por exemplo, em um problema grave de corrupção, com base na lei anticorrupção, ela pode se ver sujeita a uma multa de 20% do faturamento do exercício do ano anterior. Ela pode se ver aí, por exemplo, ter as atividades suspensas. Ela pode ter, se um ato, acontece um processo administrativo e ela é condenada, esse ato ele é publicado. Ele tem no portal da transparência, então a empresa suja o nome, suja a imagem, pode ter proibição de contratos com a administração, então vai gerando uma cadeia. A gente fala muito de imagem de empresa, né? Não sei se o senhor lembra que recentemente uma rede de supermercados teve um funcionário que espancou um cachorro até a morte. Tomou conhecimento da mídia, saiu em todos os noticiários que espancaram o cachorro dentro do estabelecimento e o cachorro morreu. O que acontece? Gerou um impacto na empresa. Negativo. Negativo. Perdeu contratos, perdeu fornecedores, parceiros, investidores. Arranha a imagem. Então hoje as empresas, elas entenderam, principalmente com a internet, né? Que qualquer deslize pode afetar muito o negócio. Um deslize é muito simples, mas de repente uma alavanca é realmente um trabalho como esse, de defesa? Isso. Justamente, a gente cria modos, igual o caso para o senhor entender um pouco, com relação a esse caso do cachorro. Se tivesse um programa de compliance, se tivesse um regulamento interno... Alguém pensando isso? O regulamento a gente coloca tudo que acontece habitualmente na empresa. Tudo que é possível prever. Tudo que, como nesse caso, a gente tem um cliente que é um hotel. E aí, na porta desse hotel fica muito morador de rua na porta. Então, é algo que é todo dia. Todo dia os colaboradores têm que ir lá retirar os moradores de rua. Esse caso do supermercado, o colaborador que espancou o cachorro até a morte, ele falou que ele estava estressado porque era algo recorrente. Todo dia ele tinha que tirar um monte de cachorro da loja. Então, se é algo recorrente, tinha que ter no regulamento a forma que o colaborador tinha que lidar com isso. E alguém tinha que ter orientado para que não ocorresse. Não ocorresse isso. Exato. Entendeu? Então, são formas de você... A gente brinca muito que é uma burocratização de empresas, porque a gente cria muitas regras e normas. E aí tem gente que fala, mas o funcionário não gosta de regra. Tem pesquisa que comprova que o funcionário gosta de regra. Às vezes ele até prefere seguir. Porque ele entende, ele sabe como é que ele tem que agir. Como agir. Se ele fica sem um regulamento, ele não sabe como que ele tem que proceder nas situações do cotidiano. Então ele gosta. Doutora Jéssica Fernandes, nossa entrevistada de hoje, advogada experiente, professora conceituada. Nós vamos ter um intervalinho muito rápido, 1 minuto, voltamos em seguida para a sequência dessa verdadeira aula que o nosso telespectador está assistindo hoje conosco. Um instante só. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Reggio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, na sequência da nossa entrevista de hoje com a jovem advogada doutora Jéssica Fernandes, advogada e professora, nós estamos abordando assuntos na área que ela é especialista, trabalhista de empresas e realmente todos esses assuntos que representam uma verdadeira modernidade na advocacia e na sociedade, doutora. Exatamente. Isso que para nós todos é uma determinada surpresa, para você é a rotina de trabalho. Exatamente. Agora, o jovem advogado já sabe de tudo isso ou toda vez que você dá um curso, uma palestra, tem surpresa? Olha, eu pensava que todo mundo tinha conhecimento, mas eu percebi pelas palestras que quando eu pergunto no começo, olha, já ouviu falar sobre compliance? Poucos levantam a mão.
E aí, inclusive, eu chamo a atenção, se tem algum jovem advogado acompanhando o nosso trabalho aqui hoje, que é uma área muito promissora, justamente porque não tem muitos profissionais capacitados. Então, é uma legislação que está vindo com tudo, a obrigatoriedade dos estados está vindo aos poucos, mas logo pode tomar a nível nacional e faltam profissionais capacitados. Doutora, você é também professora. Em quais escolas? Hoje eu sou professora da UNAERP, a Universidade em Ribeirão Preto, do curso de pós-graduação. Também falo lá sobre compliance trabalhista, que é a ideia desse programa anticorrupção, mas cuidando das normas trabalhistas. E do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV também, que funciona hoje em Belo Horizonte. E da One Step Escola, que é uma escola que eu até mencionei para o senhor que eu tenho sociedade com as meninas de Curitiba e Santos. Isso. E em conjunto com as duas colegas. Isso. Através dela a gente roda o Brasil, passando pelas principais capitais, de 15 em 15 dias em cada capital, tratando sobre o tema. Mas num dia de tão poucas horas, 24 horas, 30 dias por mês, dá tempo de ver tudo isso? Às vezes a gente não dorme, não come, não tem vida social. Viaja bastante? Viaja bastante, graças a Deus. Muitas regiões, muitos estados diferentes? Tive a oportunidade de conhecer bastante o Brasil. E cursos, por exemplo? O jovem advogado que pensa em participar de um curso que você orienta, como que ele deve proceder? Olha, através das minhas redes sociais tem todas as informações. Eu tenho um canal no Instagram que ele é muito forte, chama Responde Direito, que através de lá eu falo muito sobre direito do trabalho. Eu falo tanto para leigo, que acaba entendendo, eu falo mais com advogados. O meu público-alvo é jovem advogado. Mas quem entra lá acaba adquirindo conhecimento no que eu ensino para eles também. Os estagiários também? Com certeza. Agora, quando você me disse recentemente, antes de começarmos a entrevista, que o advogado precisa construir a sua marca. Exato. É também construir o seu próprio nome? Exato. É nesse sentido? Nesse sentido. Hoje, quando a gente forma, a gente cai no mercado aí que já tem nomes sólidos, né, construídos. Então, antes dessa era digital, tecnológica, que está todo mundo constantemente conectado no celular, era muito difícil para o jovem advogado, faltavam ferramentas. Hoje ele pode entregar conteúdo informativo, gravar pequenos vídeos do que ele sabe, ensinar a população sobre o que ele sabe. Passar um pouco. Só isso, só passar conhecimento. E aí, entregando conhecimento para o público sem pretensão nenhuma, consequentemente o nome dele pode ser construído. E ele ganha relacionamento? Relacionamento, conhece pessoas. Ganha conceito? Conceito, porque a sociedade passa a ver ele como uma autoridade, né? Olha, se ele ensina, ele sabe. Então ele ganha confiança. Confiança, exatamente isso, ganha confiança. Do outro lado, tem aquele advogado que não consegue, é como se fosse nadar, não consegue chegar até a praia. Aí vem o quê? Vem uma decepção, escolhi a profissão errada? Tem isso? Ah, tem. E até eu, né? Falo muito pro senhor. Meu pai, ele é advogado, trabalhista também. O nome dele, por favor. Sandro Fernandes. Ele trabalhava na gerência regional do trabalho. E aí, recentemente, ele aposentou, está dedicando à advocacia também, então foi muito ali, no meu início, ele compartilhou bastante comigo. Te influenciou bem? Influenciou bastante. Como a função dele não tinha proibição de advogar, ele advogava, só que era pouco tempo, 3 horas, 4 horas. E os clientes que ele tinha eram dele. E aí, quando eu entrei, eu falei, tô feita porque meu pai é advogado, né? Só que o quê? A renda, ele já contava com essa renda. Então, a gente precisava construir ali um caminho para poder pegar um pouco de renda também. Então, foi onde veio um pouco assim, eu assustei. Falei, nossa. Você precisava abrir o seu caminho. Então, eu tenho o apoio dele, o suporte técnico. Claro. Se eu pegar um processo, ele realmente estava ali para me ajudar a fazer aquele processo. Só que eu tinha que construir, assim como ele fez. E é o certo. E é o certo. E aí, o que aconteceu? Nesses passos, assim, nos primeiros passos, a desmotivação foi grande, porque eu pensei, nossa, mas ninguém me conhece, como é que eu vou conseguir alguma coisa? Como é que eu consigo um cliente? Por onde começar? Por onde começar, exatamente. Aí vem a desmotivação, medo, insegurança, ansiedade, depressão. Depressão? Depressão. Inconsequência? Inconsequência. Do da medo. Demora, talvez? Demora. A gente forma naquela expectativa de que, nossa, formei, graças a Deus, agora eu sou um advogado. E a gente percebe que é muito desafiador. É possível. Só que aí tem algumas pessoas que nesse comecinho aposentam o diploma. E aí eu até trabalho muito isso, tento trabalhar isso com jovens para não deixar que isso aconteça. Não é no primeiro susto que vai desanimar. Não, né? Desafio a gente tem todo dia, né? Porque o que é o detalhe? Não tem a segurança de um emprego que daqui a 30 dias lhe permite o recebimento do mês. Exatamente. Às vezes uma ação você vai demorar 2, 3 anos para receber. Exatamente. É nesse sentido? É nesse sentido. E aí até você conseguir o primeiro cliente,
até esse cliente confiar em você para te indicar para outras pessoas. São passos lentos. É a credibilidade? Credibilidade, construção de confiança. E até pouco tempo eu imaginava, era assim praticamente, só aquele advogado conceituadíssimo, cabelos brancos, aquela experiência. Vamos lembrar aqui, para quem conhece bem Franca, Dr. Olindo Santos Novaes, que foi presidente da OAB, foi professor da Faculdade de Direito, onde eu estudei. Era o exemplo do que eu estou citando agora. Os cabelos brancos, autoridade. Aí você olha o recém-formado, né? Um jovem que está ali, ou uma jovem como você. E tem também o lado assim das mulheres. E para a mulher é talvez até um pouco mais desafiador esse começo? Com certeza, com certeza. Tanto que no começo da profissão a gente tem que se policiar muito, muito mesmo, até com relação assim, eu falo, alerto muitos jovens advogados. Hoje todo mundo tem rede social, o senhor concorda comigo? Pelo menos um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, geralmente as pessoas têm. Tem um exagero, né, de mensagem que a gente recebe, às vezes nem consegue. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa usa isso errado. Fica só postando, é um jovem advogado, em vez de buscar ali levar um conhecimento, mostrar que é um advogado. Às vezes nem o parente sabe que a pessoa é advogada. E aí como é que ela consegue cliente? Aí ela usa o Instagram para ficar postando só foto embalada, só foto bebendo, só foto em bagunça. Aí não ganha credibilidade. Como que você consegue confiança de um cliente? Então existe uma maneira correta de começar. Tem que ter cautela, né? Hoje a rede social, eu falo muito isso também, que é como se fosse um data show. Se você não mostraria a sua rede social para um cliente numa reunião através de um data show, então toma cuidado, porque ele acessa. Funciona assim. Você tem que demonstrar e passar essa imagem, essa ideia de que você tem capacidade e merece essa confiança. Merece a confiança. Correto. E tem que vencer essa barreira. Tem que vencer essa barreira. Agora, o início, portanto, é um pouco complicado, mas convenhamos. O professor Chachir, que esteve com a gente aqui semana passada, ele dizia o seguinte: temos no Brasil hoje, filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, 1.500.000 profissionais, dos quais 52% são mulheres. Desse total, tem um número certamente muito alto de jovens advogados. Tem. E todos estão nessa praia. Também. Todos nessa praia. Na mesma dificuldade. Na mesma dificuldade. Totalmente desmotivante. E aqui em Franca a gente tem, até aproveito a oportunidade para citar elas aqui, a gente tem outras jovens advogadas que desenvolvem esse trabalho que eu faço na internet. E nós temos 4 faculdades aqui. Isso. Aqui a gente tem advogada que jovem advogada que está conseguindo através de conteúdo construir um nome, como a Fernanda Emanuela do Criminal, a Daniele Lopes no Direito de Família, a Jéssica também, que entrou numa área super nova de leilões, que ninguém fala. Então, o que a gente costuma falar? Busque oportunidades onde ninguém enxerga. Começar por onde? Entenda a área que realmente te motiva, que você gosta, que você tenha paixão, porque é difícil você trabalhar com algo que você não gosta. E estude a parte de empreendedorismo, porque você precisa entender marketing, precisa entender negociação, precificação, que facilita. Tem que ter uma ideia geral. De negócio. Tem conhecimento. Isso. É errado tratar a advocacia como se não fosse uma empresa. A gente não pode falar de comercialização dos serviços da advocacia, não é uma venda, mas tem que lidar com uma empresa, porque é um negócio, você tem que cuidar do financeiro. Porque o seu cliente é um empresário. Exatamente. Na maioria dos casos. Agora, tem trabalho para tantos profissionais? Tem. O que faltam, na verdade, são profissionais preparados. Ou preparados ou dedicados, com afinco naquilo que realmente espera da advocacia. Essa é a sua mensagem? Lute. Se tem vontade de realmente construir alguma coisa, lute. Se tem medo, acha que por julgamento, acha que todos somos imperfeitos, então o negócio é colocar na cabeça que eu não diria imperfeito, mas longe da perfeição. Longe da perfeição, exatamente. Então, assim, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, mas se você não tenta algo diferente, se você realmente não coloca a sua energia com vontade naquilo, dificilmente prospera. Isso em qualquer profissão, né? Não vai vencer os desafios. Qualquer profissão. E esses desafios vão aparecer assim... diariamente. Sem avisar. Diariamente. Aí, quando você supera o desafio, agora é conquista de cliente, beleza. Conseguiu construir um nome. Surgirão outros desafios. O medo da audiência, o medo do atendimento, mas aí se a gente não luta para superar, a gente nunca... Os desafios são próprios do caminho, né? Não estão todos na sua agenda. O que seria da vida sem desafios também? Sem desafio, né? O que seria, tipo assim, qual seria o mérito da conquista? Exatamente. Né? É nesse sentido. Exatamente. Então, o jovem que está aí, vamos falar um pouquinho para os estagiários. Aqueles que estão lá quase concluindo o curso, mais um ano e meio, mais um ano talvez, e já estarão na praia, já estarão em pleno jogo da vida, formados. Então não precisa ter medo. Não.
Precisa ter coragem. Precisa ter coragem e preparo. Então aproveita esse período aí que está concluindo a faculdade para já investir nesses estudos. Aliado ali ao estudo técnico de direito penal, direito do trabalho, direito previdenciário, estude também negócios. E já vai pensando qual o foco, né? É criminal, é trabalhista, é civil? Vai nas audiências, a maioria dos estagiários nem sabe, mas é aberto ao público. Então vai lá, pede para o juiz para deixar assistir uma audiência trabalhista, vai lá no criminal, assiste uma audiência criminal. Vai se familiarizando. Vai sentir o que gosta, o que motiva, onde vem a paixão. Pois é, mas aí outra pergunta. Na classe... principalmente o pessoal que está lá pelo terceiro, quarto, está no fim do curso. Tem esse interesse ou o pessoal fica lá no diretório discutindo outros assuntos? Não procura, geralmente não procura. Geralmente fica parado. E aí vem na dor, depois que forma, que assusta, né? Então o preparo tem que vir desde a faculdade. E vem pela dor. Vem pela dor. E a questão também, que hoje a gente bate muito na tecla, que até eu ponto muito para os jovens advogados, a advocacia não tem espaço mais para clínico geral. Não pode existir. Não tem problema, às vezes, no seu escritório, se aparece eu sou uma advogada hoje no meu escritório eu só faço trabalhista para empresas e tributário com um parceiro. Mas, por exemplo, se vai no escritório um inventário e você é um advogado trabalhista, não tem problema você fazer. No começo de carreira é difícil você recusar serviços, né? Atenda. Tudo bem, mas se você vai se posicionar na internet, vai se posicionar quer ser uma autoridade, escolha uma área para que as pessoas te conheçam como especialista daquela área. Consequentemente, com o tempo, acaba surgindo só serviços dessa área e você consegue realmente se desligar das outras. Aí tudo acontece como se fosse uma sequência. Isso. Agora, você que trabalha com a lei anticorrupção, temos a Lava Jato, temos aí grandes expectativas. Estamos bem adiantados nessa tarefa toda ou muito longe do ponto de chegada? Longe. Infelizmente longe, mas o que a gente vê é que pelo menos há uma movimentação que antes não existia, né? Antes a gente não via falar em projetos, em programas anticorrupção. E hoje temos. Hoje temos. Então tem sido muito propagada a bandeira de integridade, né? Integridade é mais ou menos aquilo de fazer o certo mesmo quando ninguém estiver olhando. E é mais ou menos essa bandeira do compliance. Porque a história de, por exemplo, amanhã você sabe contar a mesma história que foi a história verdadeira, né? É isso exatamente. Aí. Então tá, doutora, parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelo exemplo que você nos deixa aqui, porque afinal de contas você, uma advogada com 4 anos de trabalho, a doutora Jéssica Fernandes tem tudo isso para nos contar, como ela nos contou, e estamos aqui no final do programa, poderíamos ainda ter outros assuntos, mas o nosso tempo é limitado. Então 1 minuto para que você possa completar aquilo que talvez você queira dizer e que eu não tenha perguntado. Olha, como a gente falou bastante aqui com a Jovem Advocacia, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque foi uma dor muito grande para mim no início de carreira. Se você está aí assistindo do outro lado e tem interesse em realmente crescer na advocacia, acredite no seu sonho. Não deixe que ninguém te impeça de alcançar os seus objetivos porque acredita que não tem espaço na advocacia, ou porque acha que a advocacia está fadada ao fracasso, ou porque a advocacia está saturada. Porque a advocacia não está saturada. Ela está em falta aí realmente de profissionais especializados e preparados para tudo que está vindo aí com o mercado. Um exemplo é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em 2020. E não tem profissionais. Aqui em Franca eu não conheço profissionais especializados na área. Vamos repetir a lei de? Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas terão responsabilidade pelos dados ali que ela fornece. Então, se tem dado de cliente, dado de telemarketing, dado de funcionários, tem currículo de funcionário na empresa, a empresa tem a obrigação de proteger esses dados para que eles não vazem. Essas ligações do INSS, de gente que pega telefone do INSS, fica ligando para aposentado, é para coibir esse tipo de problema. Então a empresa vai ser multada, ela pode se responder processos por falta de proteção. Então são áreas novas, startups, compliance, que não tem gente investindo. Então uma desculpa que o jovem advogado, essa não tem? Não tem, não está saturada a advocacia. Falta preparo. E falta diferenciação. Correto. E motivação da parte daquele que se candidata à profissão. Exatamente. Doutora Jéssica Fernandes, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa edição.